Oi pessoal, aqui do canal ou aqui do Instagram, não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas é um prazer poder falar com você. Hoje nós vamos falar um pouquinho, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o poder da decisão. O que é o poder da decisão? Eu sou a Maria Regina, eu sou terapeuta holística familiar. Então, vamos refletir um pouco sobre essa questão da indecisão ou da tomada de decisão, o que isso proporciona para a pessoa. Tá? Aqui o que eu vou te falar, eu vou te conduzir, todo o conteúdo aqui do canal, todo o conteúdo que você vê meu, eu vou te conduzir a uma reflexão que é como criar os seus filhos de uma maneira mais independente. Então, assim, são conteúdos, digamos que um tanto aleatórios, mas eles têm essa finalidade de levar você a refletir sobre essa independência dos filhos, né? Como criar os filhos de uma maneira mais independente, tá? Eu começo para falar sobre essa questão da indecisão com uma frase que diz assim: a indecisão é um hábito que tem início na infância e que muitas vezes permanece a vida toda, né? Então, assim, eu fiz um cronograma aqui de como que a gente vai abordar esse tema, né? Então, vamos começar pensando o que gera a indecisão, né? O que gera? Por que as pessoas são indecisas? O que leva uma pessoa a ser indecisa? Então, a gente tem aí uma coisa, na verdade, né? A indecisão, ela reflete uma falta de confiança em si mesmo. A pessoa que é muito indecisa ou aquela pessoa indecisa, ela reflete essa falta de confiança, né? Ela não confia nas próprias escolhas. Muitas vezes ela fica indecisa. Por quê? Porque ela não consegue confiar que aquilo que ela vai decidir é o melhor para ela ou é o melhor para o outro. E essa indecisão reflete essa falta de confiança. Tá? Agora a gente vai pensar assim, o que a falta de confiança, por exemplo, tem a ver com a criança, tem a ver com a criação. Se a gente for pensar assim, quem ensina a nós, quem nos ensinou a ter confiança? Ter confiança é algo que se ensina, né? E como que a gente pode ensinar uma pessoa a ter confiança? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Olha só, quem ensina a ter confiança? Geralmente, os pais, aquelas pessoas que ensinam, os professores nos ensinam a ter confiança. E da mesma forma que um pai, uma mãe pode ensinar a ter confiança, eles também podem, ao mesmo tempo, desencorajar a pessoa a não ter confiança nela mesma. E como que a gente faz isso? Vamos pensar da seguinte forma. Uma criança, por exemplo, muitas vezes ela quer fazer alguma coisa. Uma criança pode ser pequena, gente. Uma criança de 3 aninhos está lá tentando encaixar uma pecinha. Se o pai e a mãe, às vezes, vai e só olha aquilo, ele pode olhar e não fazer nada, né? Agora, ele pode olhar e falar assim: tá difícil? Você vai conseguir, continua tentando, né? Você consegue. E quando a criança consegue, você pode fazer o quê? Elogiar, né? Curtir, vibrar junto com aquela criança que ela conseguiu. Então, nesse momento, você vai estar passando para a criança o quê? Que ela é capaz, que ela pode confiar nela. Agora, o contrário também pode acontecer. O que pode acontecer? Você vai lá, olha, a criança está tentando fazer alguma coisa, você já vai lá e faz para a criança. Esse fazer para a criança, muitas vezes até mesmo sem falar nada, daqui que eu faço, você está demorando demais. Isso desencoraja, tira a criança daquele momento dela tentar. A criança ela pode perceber assim, eu não consigo, minha mãe é que conseguiu, ou meu pai, ou meu tio, ou meu avô, não sei. Você entendeu? Então, assim, a criança, ela vai ser desencorajada de certa forma. E se isso é uma coisa repetitiva, se sempre acontece isso, se a criança nunca é deixada tentar fazer, se a mãe ou o pai, naquela ansiedade de não deixar a criança se frustrar, não deixar a criança não conseguir,
ela vai lá e faz o quê? A criança ela não vai tentar, ela não vai continuar tentando. Por quê? Porque tem alguém que faz por ela. Tá? Então, assim, isso acontece muito se a gente for parar para pensar nas nossas atitudes, em como que a gente faz com o outro, né? Principalmente com os filhos, tá? Então, essa falta de confiança, ela é gerada desde a infância, que a criança ela começa a não acreditar nela mesma. Agora, quando adulto, a gente tem várias outras questões, né? A gente pode ter dificuldades apenas para tomar alguma decisão, né? Às vezes, assim, uma decisão mais séria, uma decisão que precisa de uma maior, digamos assim, um maior estudo, né? Não é uma decisão tão simples, então muitas vezes eu peço ajuda para um, para outro, tá? Isso daí muitas vezes é normal. Agora, quando a indecisão se torna, na verdade, um transtorno, daí já tem até um nome para isso, né? Que não é de hoje, na verdade. Na ciência, ele é conhecido como abulomania. Essa abulomania é o quê? É quando a indecisão se torna uma patologia. A pessoa é muito indecisa. A pessoa não consegue decidir nem muitas vezes aquilo que ela vai comer. Tá? Muitas vezes ela espera o outro pedir para pedir alguma coisa igual. Muitas vezes ela não sabe com que roupa ela vai sair. Às vezes ela nem sai porque não sabe com que roupa vai sair. Tá? Isso não acontece só com mulher, eu falei ela aqui, mas acontece também com homens. Tá? Tem um emprego, uma faculdade, ele não consegue decidir sozinho o que vai fazer, tá sempre pedindo opinião, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo, né? Então, isso daí causa esse transtorno, que é chamado abulomia, né? Então, a palavra abunomia, ó, ela vem do grego, quer dizer sem vontade, né? E depois do grego ela passou para o latim, e no latim avolitione, que significa o quê? Sem motivação. Daí a gente para e pergunta, quem motiva? Quem nos motiva? Quem nos ensinou, né, a ser pessoas motivadas a fazer alguma coisa? Geralmente os pais ou aqueles que criam, né? Então, assim, se você tem vontade, se você tem motivação, você vai lá e faz, você vai lá e decide. Agora, se você não tem, daí já fica mais difícil, e você pode entrar nesse quadro de abulomania, né? E a gente precisa prestar muita atenção nos filhos, porque até 6, 7 anos, muitas vezes, as crianças não tomam muitas decisões. Mas é importante já a gente deixar algumas coisas para a criança decidir? Sim, é importante. Depois dessa idade de 7, 8 anos, é importante que a criança tome as suas decisões. É lógico, a gente não vai deixar a criança, eu vou decidir que eu vou viajar e vai viajar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma decisão de aquilo que ela quer comer, sabe? Aquilo que ela gosta, que passeio quer fazer, às vezes decidir uma roupa para pôr. Então, tudo isso são fases, né, que os pais, lógico, eles têm que estar presentes, têm que estar orientando, mas não tem que estar podando a criança em tudo aquilo que ela decide ou em tudo aquilo que ela quer. Porque toda vez que você poda muito, né, a criança vai falar o quê? Bom, as minhas decisões não têm valor nenhum. Então, para que eu vou tomar decisão? Se sempre é o outro que toma, para que eu vou tomar decisão? Não é verdade? Porque as crianças são espertas, gente, elas são inteligentíssimas. E a gente tem que ver isso daí e ajudar, tá junto, né? Tá prosperando ali junto com a criança e ensinando, de certa forma, como que ela vai fazer, né? Agora, vamos pensar uma outra coisa relacionada a essa questão da indecisão. O que desencadeia a indecisão? Né? A ciência não tem isso tão estudado ainda, mas já se sabe que o quê? Que essa questão da indecisão, ele está no córtex pré-frontal, que é uma parte aqui da nossa cabecinha que ela toma a decisão, é a responsável para a tomada de decisão, né? Então, já se sabe isso. E já se sabe também que essa questão do córtex pré-frontal, né, que está muitas vezes ele relacionado ao nosso subconsciente, ele vem de duas coisas aí, né? Do estilo de criação, né?
ele vem desse estilo de criação. Então, assim, o que tem no nosso córtex pré-frontal está relacionado, muito dele, ao estilo de criação. E a tomada de decisão é uma delas, que passa por esse estilo de criação. Então, a gente vai pensar assim, o que é esse estilo de criação? O que pode influenciar esse estilo de criação? Um pouco eu já falei que o quê? A proteção excessiva. A pessoa, quando ela tem uma proteção muito grande, muito excessiva, e aí eu não estou culpando os pais, que a gente fala assim que tem muitos casos, por a criança às vezes nasceu doente, teve algum problema de saúde quando muito pequenininha, às vezes o pai e a mãe ficam com muito medos, de deixar aquela criança tomar uma decisão, deixar fazer alguma coisa sozinha, e daí super protege a criança. Então, essa super proteção para indecisão ou para tomada de decisão não é legal. Por quê? Porque ela cria uma dependência. A criança, ela cresce dependente. E, gente, nós, seres humanos, somos um serzinho que nós temos assim, para isso, para que eu vou consumir energia? Se o outro faz por mim, se o outro decide por mim, então a criança cresce nisso. Então ela não toma decisão. Por quê? Porque os outros fazem por ela. E daí ela acostuma a isso. E daí cria essa dependência. Mas e para o adulto? Isso é bom? Será que para o adulto ser dependente do outro é bom? Mais para frente nós vamos ver o que provoca, quais são os sintomas. Mas por enquanto vamos pensar nisso. Então assim, a superproteção. O que seria essa superproteção? Por exemplo, fazer um leite todo dia para criança, 8, 9 anos, a mãe vai lá, ou o pai vai lá, e faz o leite, leva na cama, ou não deixa a criança preparar o próprio prato ali, às vezes a comida está em cima da mesa, a própria criança pegar alguma coisa, daí ela vai lá, tira aquilo da criança, coloca, dá tudo na mão, sabe? A criança fica sentada no sofá e o pai e a mãe ficam lá, servindo aquela criança. Então, deixar se virar, você entendeu? E colocar também, arruma a tua cama, pega a tua roupa, guarda teus brinquedos, faz isso, fazer alguma coisa, a pessoa tomar a decisão, e até mesmo, muitas vezes, tomar uma decisão, uma criança se frustrar por aquela decisão que ela tomou, que daí ela vai ver que ela tomou a decisão errada, que ela poderia ter tomado outra decisão. Então, tudo isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento dessa criança. Uma outra coisa que provoca é o que daí? Que provoca essa falta de tomar decisão, a pessoa não ter vontade de tomar decisão, é o que? Quando a criança ela é criada no poder de humilhação. Ela é humilhada quando criança. Humilhada no sentido de ser desacreditada. Você não vai conseguir, você não faz nada certo, você é um burro. Colocando, desculpa a palavra, mas eu sei que muitas crianças ouvem isso. Eu, como professora de criança e adolescente, muitas crianças já comentaram isso para mim. Minha mãe falou que eu era burro, que eu não aprendo nada. E daí entra aquela questão de você desenvolver a autoestima dessa criança, porque até então ela não tem isso desenvolvido. Então, essa humilhação, a criança cria aquela perspectiva de que ela não é capaz de fazer as coisas. Então, se eu não sou capaz de fazer, como que eu vou decidir em fazer? Então, essa questão de ser tratado na humilhação, E uma outra questão, gente, que parece que não, mas é o abandono. O abandono não é questão de abandono da criança ser uma criança de rua, uma criança em situação de rua. É o abandono dentro da própria casa, sabe? Onde a criança ela é tratada assim como que ela não tem valor, ninguém liga, ela se sente indiferente. Então, é aquele abandono. Então, a criança ela cresce naquele sentido de que ela não é olhada. Então, assim, tudo que é aquilo que eu falo, tudo que é demais faz mal e o que é de menos também. Então, tem que ter um equilíbrio, nessa criação. Então, olha só, estilo de criação, a superproteção, humilhação, o abandono. Então, tudo isso daí cria essa questão de que eu não sou capaz. Se eu não sou capaz, eu não tomo decisão, eu não preciso tomar decisão, ou eu não consigo tomar decisão,
Agora nós vamos ver assim o que provoca, né? Quando a criança vai crescendo, vai chegando nessa fase adulta, né? Adolescente, adulto, o que essa falta de tomada de decisão pode provocar, né? Quais são os sintomas disso daí, né? Primeira coisa é que vem essa dependência, essa passividade, né? Então a criança vai crescendo e ela vai se vendo dependente do outro. Às vezes ela é dependente primeiro do pai e da mãe, e depois ela é dependente de quem? Ela pode ser dependente dos amigos. Então os amigos tomam decisão e ela só vai atrás, né? Depois pode ser de um namorado, de uma namorada. Então ela espera o outro tomar decisão. Então isso daí é essa passividade. E isso daí, essa passividade, essa dependência, com o passar do tempo, vai provocando o quê? Estresse, né? Ansiedade, até chegar numa depressão. Por quê? A pessoa ela não vai se achando. Por quê? Porque nós somos as decisões que nós tomamos. Nós somos as decisões nossas. Muitas vezes eu hoje, por exemplo, como uma pessoa casada, mãe de família, tudo, eu tomo minhas decisões. Muitas vezes eu peço ajuda, a gente compartilha em casa, mas é diferente você compartilhar uma decisão que você precisa tomar do que você não conseguir tomar aquela decisão. Então é diferente. E hoje a gente vê o adulto quando ele toma as decisões dele. Então, quando ele consegue tomar essas decisões, a gente pode considerar que aquela pessoa é um adulto. Meu filho se tornou um adulto porque ele consegue tomar decisões. Ele pede a minha ajuda, ele pede um conselho, ele comunica aquilo que ele vai falar, mas a decisão dele já está tomada. Então a gente consegue perceber isso daí. Agora, quando a pessoa não consegue tomar essa decisão, o que vai acontecendo com a pessoa? Ela não vai se achando, ela não consegue se identificar como ela mesma. Opa, escapou aqui. Ela não consegue se identificar quem eu sou, que decisões eu tomo, quem comanda a minha vida, sou eu mesmo ou é o outro que comanda? Então, assim, eu coloco para vocês o seguinte, você hoje como adulto, você consegue tomar essa decisão? Se você não consegue, fique sabendo que assim, tem como olhar para isso, tem como ver isso, porque eu digo assim, que muitos pais muitas vezes têm dificuldade de passar isso para os filhos. Por quê? Porque eles mesmos têm dificuldade nisso, sentem dificuldade nisso. Então, como que eu vou passar para o outro aquilo que eu não consigo resolver em mim? Então, por isso que eu falo, como terapeuta, a gente precisa muitas vezes, terapeuta familiar, muitas vezes cuidar dos pais, para que os pais cuidem dos filhos, né? Porque é um círculo, né? Então, aquilo que eu aprendi, eu passo para o meu filho. Aquilo que eu não aprendi, como que eu vou passar para ele? E aí é que sai essa questão da educação, né? Então, assim, eu não consigo passar para o outro aquilo que eu não sei, aquilo que eu não tenho. Então, muitos pais precisam resgatar neles para depois passar para os filhos, tá? Então, agora eu te convido a uma reflexão, na verdade, né? Na sua criação, em tudo que você fez, né, para você, tudo que você recebeu. Faça uma reflexão sobre isso, o que você recebeu e o que você está passando para o teu filho. O que você está passando para eles a serem mais confiantes, a terem autoestima, a tomada de decisões, a decidirem as coisas ou não. Tá? Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um grupo de WhatsApp, em que eu tomo conta desse grupo, a gente coloca bastante conteúdo lá dentro sobre essa questão de criar. Então, assim, em janeiro vai rolar uma live bem legal e o acesso à live vai estar disponível nesse grupo de WhatsApp. Então, assim, se você deseja criar filhos mais independentes, ou filhos independentes, esteja no grupo. Participe do grupo de WhatsApp e você receberá aí o link para participar desta live. Ok, gente? Então, assim, um abraço. Te espero lá no grupo e até o próximo vídeo. Beijão.